Fala galera, bem-vindo de volta aí. Bom, no último vídeo a gente deixou o nosso joguinho desse jeito e hoje a gente vai dar mais uma embelezada neles aí, né? Bom, lá no construtor a gente tinha criado uma parte que foi a parte de instanciar, né? E a gente tinha instanciado os blocos aqui. Essa parte de instanciar os blocos, eu vou criar uma nova função para eles, uma função diferente, tá? Então a gente vai ainda ter a função de instanciar. Só que essa parte aqui vai ser a parte de instanciar os blocos, tá? Porque a parte de instanciar o bloco ele vai criar esses blocos aqui. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque mais para frente a gente vai precisar, quando a gente resetar uma tela, a gente vai precisar construir essa tela de novo. Então, quando a gente precisar construir, a única coisa que a gente precisa fazer é pegar o grupo desse bloco, esvaziar ele e chamar a função de instanciar, que ele vai instanciar mais outros blocos pra gente, tá? Então, aqui eu tenho a função que vai instanciar esses blocos e agora eu vou criar uma função de instanciar aqui. Instanciar. Self, tá? Então, o que essa função vai fazer? Vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu crio o grupo e chamo a função instanciar. Só que a única coisa por enquanto que essa função vai fazer é chamar a função que instancia os blocos. Então eu vou chamar aqui, ó, self de mim mesmo, eu quero a função instanciar os blocos. Então eu chamo essa função de baixo aí que instancia esses blocos pra gente. Continua a mesma coisa, só que eu separei aqui por funções. Então essa função aqui só instancia esses blocos, tá? Agora essa outra função aqui, ela vai instanciar também o player, tá? Então ele vai instanciar aqui todos os blocos. Eu posso até colocar em cima dela, colocar aqui, ó. Eu posso colocar o player aqui, né? O player a gente vai criar uma classe para esse player aqui. Por enquanto eu vou colocar vazio aqui, só para ele entender. Então aqui eu vou criar aqui nas imagens. E aqui eu vou criar uma classe para o player igualzinho essa daqui, ó. Ela vai ter uma posição do player e vai ter a imagem, que vai ser a imagem do bastão, né? E aí a gente precisa posicionar esse player na tela. Só que o player a gente vai ter a função de controles e assim por diante. Então eu vou criar aqui um novo arquivo. Esse arquivo aqui vai ser o arquivo do player.py. Aqui dentro vai ser igual a classe de blocos. Então eu preciso usar umas coisas do Pygame. Então vou colocar aqui, importar a pasta do Pygame e vou criar a classe player. A classe player vai herdar da classe sprite, então mesma coisa do bloco a gente fez. Pygame.sprite.sprite maiúsculo. Aqui nós temos o método construtor init. Vai ter aqui dentro ele pertence à minha classe. Eu preciso passar uma posição para esse player começar na tela. E eu vou falar aqui que a classe super, eu vou iniciar ela, .init, underline init, vou chamar o init do super, e aqui eu vou colocar aqui o self.image, vai receber, eu vou colocar aqui pygame.image.load, e como o meu player é um só, então eu já vou pegar e passar o caminho dele direto aqui, ó, tá? Então eu vou colocar aqui dentro do imagens. Aqui é o bastão, ó, bastão.png. Deixa eu abrir aqui. Então é o nosso bastão aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, bastão é o botão direito, copiar o caminho relativo. E eu coloco ele aqui, ó, Ctrl V. E eu arrumo essa barrinha aqui. Ele tem as laterais dele, ele tem aqui uma transparência. Então vou usar Convert Alpha aqui, ó. Tem um pedacinho dele que tem transparência. Então eu carrego minha imagem virou uma surface, ó, tá? Então tanto as imagens como as surfaces são tratadas como surface aqui dentro. E eu vou colocar aqui o self.image, ou self.rect. Vai ser o que? Vai ser o self.image e eu vou obter o rect dele, do self.image. O bastão, eu vou passar essa posição para ele, só que esse bastão eu vou passar o meio dele, então porque o bastão ele vai estar centralizado no meio da tela, toda vez que começar a tela ele vai estar centralizado no meio. Então eu vou guardar essa posição aqui, ó, self.posição vai estar guardado dentro dessa posição que eu passar, vai estar guardada aqui dentro, porque depois eu posso usar essa posição. E eu vou falar aqui o centro
do meu objeto é que vai estar no self.posição. Então, quando eu centralizar o player na tela, eu vou falar que o centro da minha imagem é que vai estar o centro da minha imagem é que vai estar no centro da tela. Então, eu vou instanciar, vou pegar essa classe e jogar lá dentro do construtor também. Na hora que ele construir a minha tela, meu player precisa estar lá. Então, vou colocar aqui, ó, do arquivo player, eu quero que importe a classe player com P maiúsculo. E eu vou instanciar o player agora aqui, ó. Então, esse player, eu vou fazer o seguinte, eu preciso aqui na hora de instanciar o player, eu vou usar a classe player e ele precisa de uma posição x e y, né? Que é aonde o meu player vai estar. O x do meu player tem que estar exatamente no meio da tela, tá? Então, porque o centro do meu player é que vai estar nessa posição. Então, no arquivo config, a gente tinha já separado aqui, ó. Vamos ver se a gente separou. Ó, o meio da largura da tela do jogo, que o meu player vai estar na tela de jogo. Então, o meio da largura da tela de jogo já está aqui, ó, e a altura também. E o construtor eu já está pegando e importando tudo do config, ó. Então, o x do meu player vai estar exatamente no meio da tela. Vai estar no meio da largura da tela de jogo, aqui. E a altura do meu player vai estar na metade da tela e depois eu vou acrescentar um valor. Então, vou colocar aqui, ó. A altura do meu player vai estar no meio da altura da tela de jogo, no meio da altura da tela de jogo, tá? Então essa vai ser a posição do meu player. O centro dele vai estar nessa posição. Bom, criamos o player, então vamos criar um grupo para colocar esse player aí dentro, né? Então vou colocar aqui self.grupo player. Vou criar um grupo aqui, ó, pygame.sprite.group. E como a gente só vai ter um player, então agora sim eu posso usar um grupo single, tá? Então na hora chamo aqui a parte de criar grupos, depois chamo a parte de instanciar. Então eu crio o player e dentro do self.grupo do player, eu adiciono o player que eu acabei de criar. Beleza? Bom, beleza. Então vamos ver aí, a gente já deve ter um... não, a gente tem que desenhar tudo que está dentro do grupo do player, né? Então eu aqui estou desenhando os blocos e eu coloco aqui self.grupo do player.draw. Vou desenhar tudo que está dentro desse grupo no self.tela do jogo. Então a gente já deve ter o player aí desenhando. Então o centro do player está na metade da tela, né? Lembra que a gente tem aqui o display, a tela do jogo e a tela de pontos. Eu peguei aqui a largura dessa tela. E como ele está sendo desenhado nessa tela, então as coordenadas x e y vêm dessa tela. Como eu mandei desenhar nessa tela, então o canto 00 dessa tela está aqui. O canto 00 do display está lá, né? Cada surface tem sua largura x e y, suas coordenadas. Então, o x do player, no meio do player, está na metade da tela. E a altura de cima para baixo desse player também, o centro dele está na metade da tela. Agora, eu só preciso acrescentar aqui uma posição aqui para o player baixar. Então, na hora de instanciar o meu player, cadê? Aqui, ó, no Y dele, eu ainda acrescento, depois eu acrescento mais um offset aqui. Eu vou colocar aqui um valor aqui, mais ou menos uns, sei lá, 250. Vamos ver onde que aparece. Se ficar ruim, depois a gente muda. Até para mudar um pouquinho mais para cima, acho que ficou muito baixo. Vou colocar uns 220. Vamos ver 220. Acho que aqui ficou bom, 220. Beleza? Então eu tenho aqui o meu player. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar a bola também, né? E depois a gente vem configurando essas coisas. Por enquanto a gente só está embelezando o jogo, tá? Embelezando a tela. Agora eu preciso de criar uma bola, né? Então a bola vai ser exatamente a mesma coisa aqui. Ela vai ter uma posição que ela vai começar x e y. E ela vai ter aqui o centro da bola, ou a parte de baixo. Na verdade a parte de baixo da bola vai estar em cima desse player aqui. Só que a bola vai ser a mesma coisa do player. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, vou criar um novo arquivo, que vai ser a bola.py, e eu vou copiar esse arquivo do player para mim ganhar tempo, porque é a mesma coisa. Então vou colocar aqui, ó, Ctrl C, e aqui na bola Ctrl V. Aqui ao invés de ser player vai ser bola.
E a imagem não vai ser a imagem do bastão, né? Vai ser a imagem da bola. Então, eu vou colocar aqui, ó, bola 18. Copiar o caminho relativo. E aí eu vou colocar aqui dentro. Ctrl V. Tá? Só preciso arrumar essa barrinha aqui. Pronto, tá pronta a classe da bola. Ela precisa de uma posição, de um rect. E só que o centro da bola não vai estar nessa posição. Essa posição vai estar a parte de baixo da bola. Então, vamos lembrar aqui dos rects. Então, vamos supor aqui que eu tenho a minha bola. Então, essa daqui vai ser a bola. E o rect, a gente tem que lembrar do rect, que o rect ele envolve aqui o nosso objeto, né? Então, ele pega desse jeito aqui o nosso rect. Né? Ele pega aqui a largura total dessa sprite, a largura e a altura, e posiciona ele numa parte aí. E a gente tem que lembrar do rect que ele tem algumas particularidades, né? Então a gente já falou sobre isso. Ele tem aqui o topo do lado esquerdo, o topo do lado direito, aqui o bottom right, o bottom left. Além desses, nós temos o center, que foi o que a gente pegou para o player, que está aqui bem no meio da sprite. Então a gente tem o center. A gente tem essa parte de cima, bem aqui no meio, que é o meio da parte de cima. A parte de cima é o top. Top. Então nós temos o top left e o top right. E o meio é o mid. Então vai ficar mid top. Esse a parte de cima é o mid top. Essa medida aqui, ó, é o meio do topo. Nós temos a parte de baixo. Essa parte de baixo é o bottom. Então essa parte de baixo aqui é o mid bottom. Nós temos essa parte que é o meio do lado direito, então mid right. E temos essa parte aqui que é o meio do lado esquerdo, mid left. Nós vamos usar o meio do bottom, mid bottom. Então o mid bottom é que vai estar aqui em cima do player. Então nós temos o player, nós vamos pegar a posição central e a gente vai pegar o meio da parte de baixo, vai estar no meio do topo do player. Vai estar no mid top. Então aqui vai estar o mid bottom. Mid bottom. Então o meio da parte de baixo é que vai estar nessa posição que eu vou passar aqui, tá? Então vamos pegar aqui e chamar a classe do arquivo bola, import bola maiúscula. Vamos instanciar essa bola. Então depois de instanciar o player, eu vou instanciar a bola, porque eu vou pegar a medida do player. Então eu crio o player para depois pegar e criar a bola. Então bola vai receber a classe bola e eu preciso passar a posição x e y. Bom, o centro dessa bola também vai começar no centro da tela, no meio da largura aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Também vai estar no meio da largura. Só que a parte do y vai estar em cima do player. Então eu vou colocar aqui, ó. Então essa parte aqui, player.rect, do rect do player eu vou pegar o mid top não, vou pegar o topo, o top, tá? Então a parte do meio da bola vai estar no meio da tela e a parte de baixo da bola está recebendo o topo do player, tá? Então a parte de baixo da bola está recebendo o topo do player. A gente tem que lembrar aqui, ó, desenhar um rect aqui. O que a gente tem que lembrar aqui desse rect? Essa parte de cima aqui, ó, essa parte de cima aqui, ela é o top, igual eu coloquei aqui, ela é o top. E essa parte aqui de baixo, ela é o bottom. Bottom. Esse lado aqui, ele é o lado direito, right. Acho que era HT, se eu não me engano. Acho que é assim que se escreve, right. E esse lado aqui, ele é o left.
que é esse left? Então, o x ele começa aqui. O left é o x que chega até aqui, ó. Então, esse é o x que chega até aqui. O left é esse lado x aqui. E o que é o right? É o x também. Só que é o x desse lado aqui, ó. O que é o top? O top é o y que chega aqui em cima. Então, é o y. E o bottom é o y também, que chega até aqui embaixo. O topo do lado esquerdo, ele tem uma coordenada x e y. Então, todos esses daqui que eu passei para vocês, eles têm uma coordenada x e y. Eles são um ponto, né? Uma coordenada. Já esses valores aqui, eles não são ponto, eles são valores isolados. Então, o topo é o y, o bottom é o y também, só que aqui da parte de baixo. O right é o x do lado direito e o left o x do lado esquerdo. Então, o que eu fiz aqui? Na hora que eu estacionei a bola, eu falei que na parte y, lembra que a bola eu estou pegando e estou passando essa posição para o mid bottom, a parte de baixo da bola. Então, eu falei que o topo do player no y vai passar para a parte de baixo da bola. Então, a bola vai estar em cima desse player. E o x dessa bola vai estar na metade da tela. Então a gente já... Não, tem que criar um grupo, né? Então eu vou criar um grupo aqui para a bola. Self.grupo. O grupo da bola vai ser pygame.sprite.grupo single, porque vai ter uma bola também só nesse jogo. Aliás, essa bola a gente pode fazer mais para frente, mas por enquanto eu vou fazer uma bola só, tá? Eu criei o grupo da bola e aí eu coloco essa bola dentro do grupo, né? Então, esse aqui, ó, vou tirar daqui, Ctrl X, esse aqui eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Então eu instanciei o player, agora Ctrl V, aqui, ó, grupo da bola, ponto, adiciona quem? A bola, né? Então eu criei o grupo da bola, no grupo da bola eu tô adicionando essa bola. Eu vou catalogar tudo isso aqui, ó, vou colocar aqui, ó, instancia o player. Instancia a bola. Instancia os blocos. Beleza? E aí eu preciso desenhar a bola, né? Então, self.grupo da bola, tudo que está dentro do grupo da bola, ponto desenha na onde? No self.tela do jogo. Então a gente já deve ver a bola aí, vamos ver. Então, ó, a parte de baixo da bola recebeu a parte de cima do player e o X da bola está na metade da tela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou blitar então o fundo dessa tela. Só que cada tela tem o seu fundo, né? A tela 1 vai ter um background, a tela 2 vai ter outro. Então, o que eu vou fazer? Na hora de criar essa tela, além de eu passar a lista da tela, eu também vou passar o background. Então, aqui dentro do construtor de telas, eu vou passar aqui, ó, depois da fase, eu vou passar também o background, né? imgbg, que é o background, tá? E aí eu vou pegar aqui, dentro aqui da background, eu tenho todos esses backgrounds aqui. E eu vou criar o caminho desses backgrounds lá no arquivo de config. Para a gente poder usar igual a gente usou aqui nos blocos, ó. Então vou colocar aqui, ó. Esse daqui vai ser o background. Vou colocar só BG. Os backgrounds. Também vai ser aqui um dicionário. E eu vou colocar aqui, ó, o BG1. Na verdade a gente vai ter o background do menu, né? Então eu vou colocar aqui, ó, BG menu. Background menu. Vou colocar aqui, ó, copiar o caminho relativo. Da imagem, Ctrl V. Vamos arrumar as barrinhas para frente. Então esse é o background do menu. Vamos colocar aqui BG1. O BG1, aqui, ó, copiar o caminho relativo, Ctrl V. Esse aqui é o BG1.
vírgula, enter. Aí eu tenho o BG2. O BG2 está aqui, ó. Copiar o caminho relativo, botão direito, colar. E aí perceba, né? Todos eles estão na mesma pasta e só vai mudando BG1, BG2 igual aqui, ó. BG1, BG2, etc. Então o que eu vou fazer? Vírgula, copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, 3, 4, tela 5, só. Então eu tenho o BG1, o BG2, esse é o BG3, aqui é 3, aqui é 4 do BG4 e aqui é 5 do BG5. Muito bem. Então quando eu criar as telas, eu passo o background, o caminho das telas aqui. Então aqui eu também estou importando tudo do config. Então eu vou vir aqui e vou colocar, quando eu criar a tela 1, agora eu preciso passar. Então aqui, ó, ele está pedindo a imagem do background, que está na onde? Na constante BG, nesse dicionário. E como é a tela 1, então eu passo o BG1, certo? Estou passando essa imagem para dentro da tela aqui, ó, imagem BG. E aí eu carrego essa imagem, né? Então eu vou colocar aqui, ó, dentro da tela de jogo, ao invés de eu ficar pintando então de cinza, né? Ao invés de eu ficar pintando de cinza, então eu carrego essa imagem, self.image, e colocar img bg, que é a imagem do background. E aí eu carrego essa imagem, pygame.image.load, e eu passo o mgbg aqui, .convert, acho que não tem transparência os backgrounds. Beleza? Então ao invés de quando eu criar essa surface, eu pego o rect dela e também carrego a imagem aqui. Aí essa imagem ela vai servir, lembra quando a gente estava desenhando lá no arquivo básico? A gente tinha que ficar pintando a tela com ponto fio para ela ficar preenchendo, né? Lembra aqui, ó? É na hora de antes de habilitar as telas aqui, ó. Antes de desenhar nas telas, ó, na tela do jogo, o que eu preciso antes de desenhar nas telas do jogo? Eu preciso preencher ela, né, com uma cor. Então toda vez que antes de eu desenhar qualquer coisa, eu preciso limpar, né, essa tela, para ela não ficar fazendo aqueles borrões lá, né? A gente viu isso aí quando a gente estava aprendendo o Pygame. Então, para mim preencher essa tela, eu vou preencher essa tela com um background. Então, self.tela do jogo .bleach. Vou habilitar o que? Self.background, imagem do background. E aí, que posição? Eu vou colocar na posição 0 em x, 0 e y, porque essas imagens do background eu já fiz justamente para esse jogo. Então ele está no tamanho exato. Então eu vou blitar na tela do jogo o que? A imagem do background, na posição 0 x e 0 y. E depois eu desenho os blocos, desenho o player e desenho a bola em cima. Então agora a gente já deve ver o background aqui, ó, tá? E aí ficou esse pontinho aqui, mas não tem problema, porque o cano vai ser desenhado em cima disso, tá bom? Então eu tenho o background da tela 1 é esse daqui. E agora, para cada tela também a gente tem aquele cano, né? Que vem aqui, ó. Então vamos colocar ele. Por que eu não estou passando o cano lá? Porque o cano é igual para todas as telas. Então eu já vou carregar o cano aqui em cima, ó, a imagem do cano. Então, self.img cano. Vou carregar a imagem, pygame.image.load. Como essa imagem é igual para todas as telas, eu não preciso passar aqui, para cada tela que eu construir, eu passar a imagem aqui que eu quero na tela. Todas elas têm a mesma imagem, então a imagem do cano eu vou passar aqui dentro. E ela está aqui, ó, dentro do background, ela está como cano. Então vou colocar aqui, copiar o caminho relativo. E aqui, Ctrl V. Vamos arrumar as barrinhas, e essa imagem ela tem transparência. Então vou colocar aqui, ponto convert alpha. Beleza? Agora eu tenho a imagem do cano. Então o que eu faço na hora de desenhar? Eu blito o background, self.tela do jogo .bleach.
Eu vou habilitar também o que? O cano, self.imagem do cano, também na posição 00, porque essa imagem também eu construí para pegar exatamente o tamanho da tela. Tem o blito, o background, blito o cano e por cima a gente está habilitando aqui as sprites, né? Então vamos ver o que acontece. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tela e eu vou pegar e vou... Não sei se ela está sendo preenchida, porque ela está aparecendo uma ponta branca lá em cima. E essa ponta branca, eu não sei se está vindo aqui... Tela do jogo... Imagem... Eu vou usar Convert Alpha aqui também. Convert Alpha na imagem do background para ver se some aquele branco lá de cima, que eu não lembro se tinha. É isso mesmo. Aquele branco é o background lá, né? É a transparência. Então a gente usou Convert Alpha e ele sumiu. Bom, tá muito bonitinho nossa tela. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Perceba que os nossos blocos colaram em cima, né? Então eu vou acrescentar um pouco o offset desses blocos. Então aqui ó, no offset do eixo X, do eixo Y, eu vou acrescentar aqui para 50. Vamos ver se 50 fica bom. Então descolou lá. E a gente pode, se a gente quiser, acrescentar mais uma carreira de bloco. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Esses blocos, o offset aqui, a largura de cada bloco, eu vou aumentar aqui. Ao invés de 4, eu vou colocar 8. E 8 aqui também. Os blocos vão ficar mais separados. Acho que ficou pouco ainda. Então, ao invés de 68, vou colocar 75. Eu aumentei 15, né? Era 60, aumentei 15. Aqui é 30 mais 15. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. A largura dos blocos é 60 e a altura era 30. Então eu vou pegar aqui, eu vou acrescentar 15 e nesses 30 também eu vou aumentar 15. Fica melhor de a gente ver. Aí fica mais separado, ó. Acho que aqui na largura a gente pode até acrescentar um pouco mais. Então na largura dos blocos eu vou acrescentar mais. Eu vou acrescentar 25 na largura dos blocos. Aí ficou até mais separado, ó. Ficou bacana assim. Aí no offset do eixo X eu vou diminuir um pouquinho, porque aqui ele ficou muito colado aqui, ó. Então eu vou diminuir um pouquinho. Então no offset X vou colocar aqui 80. Agora é no olho. Beleza, acho que assim ficou bacana, né? Deixa eu ver. Acho que no X a gente podia diminuir. Ele ficou muito perto da bola aqui, ó. Se bem que essa última camada aqui não vai ter, né? Mas a gente aqui no offset do Y, a gente pode diminuir aqui para 40 talvez. Beleza, só para ficar um pouco mais distante. De repente a gente abaixa até o player também. Deixa eu abaixar o player. Então na hora de distanciar o player, 220, eu coloco 230 aqui, ó. Por isso que é legal ter tudo catalogado aqui, ó. Aqui na parte de blitar, eu vou colocar aqui, ó. Vou catalogar aqui também, ó. Blita BG BG e eu vou colocar aqui também o cano. E aqui eu vou colocar desenha as sprites do nosso jogo, certo? Bom, o nosso jogo ele já tem aqui uma aparência legal. A única coisa que está faltando é a gente colocar aqui as sombras, né? E aí essas pedras também eu vou criar um grupo para desenhar essas pedras dentro dela. Então eu vou criar um grupo de pedras que vai ser exatamente igual esse grupo aqui, ó. Do grupo. Aliás, acho que nem precisa. Não, precisa sim. Então esse vai ser o grupo de blocos. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma igual a esse só pra gente separar, tá? Podia usar o do bloco também porque vai ser exatamente isso daqui, mas eu vou separar. Ctrl C e vou criar uma outra classe aqui nesse mesmo arquivo. Esse daqui vai ser o das pedras. Tá? A gente podia usar a mesma, mas vou separar pra gente
ficar melhor da gente entender. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou na hora de instanciar os blocos, aqui ó, eu vou criar um grupo para as pedras agora. Então aqui eu tenho um grupo dos blocos e eu vou criar um para as pedras. Self.grupo gp grupo de pedras. Vai ser pygame.sprite.group, que vai ter várias pedras, então vai ser um grupo normal. Na hora de instanciar os blocos, o que eu venho falando aqui, ó? Se quando a coluna for um P de pedra, nesse caso aqui, né? Então, nesse caso aqui, se a coluna for um P, eu pego aqui e esse daqui vai ser uma pedra. Esse daqui vai vir do grupo pedra. Vai ser da classe pedra. Eu tenho que chamar essa classe, né? Deixa eu ir lá em cima chamar. Então, dos blocos. Então, aqui, ó, do grupo de do arquivo blocos, importe os blocos, vírgula, e também vou importar as pedras do mesmo arquivo, tá? Então, posso fazer assim, ó. Do arquivo blocos, importe os blocos e as pedras, tá? E aqui, se a coluna for um P de pedra, então agora eu vou usar aqui pedras, né? Eu crio uma pedra usando a classe pedras, passo o x e o y, e aqui eu passo também o arquivo, o caminho pedras. Só que esse aqui vai ser colocado dentro do grupo de pedras. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que modificar aqui, ó. Esse if aqui vai ser separado. E esse aqui dos blocos vai ter que vir para cima. Então vou tirar ele daqui, ó. Ctrl X, colocar ele aqui, ó. Ctrl V. Opa, Ctrl V. Aqui. Então, se for A, V, D, tal, ele vem aqui e depois adiciona o bloco dentro do grupo de blocos. Agora, ele vai vir aqui embaixo também e verificar, ó. Se a coluna for um P, eu crio uma pedra e coloco aqui, ó. Self.grupo de pedras, grupo, não cria o grupo das pedras, self.gp, aqui ó, tô tentando diminuir, né, grupo de pedras, self.grupo de pedras, ponto, adiciona para mim, adicionar quem? Essa pedra que eu criei em cima, tá? Então aqui eu desenho os blocos e quando for a pedra eu desenho a pedra com outra classe e coloco ela aqui dentro do grupo de pedras. Então as pedras estão num grupo separado, ela não está sendo desenhada. Só que aí eu posso chegar aqui na parte de desenhar os blocos e self.grupo de pedras.draw tela, desenhar na tela do jogo. Então agora ela vai ser também desenhada aí na tela do jogo, tá? Por que eu fiz isso? Porque na hora das colisões, né? Então quando for pedra eu vou falar, para cada pedra dessa daí, para cada pedra dentro do grupo, se colidir com a bola tem que voltar sem explodir. Se for um bloco, para cada bloco desse, se a bola colidir, o bloco explode, né? Tá? Agora, só a única coisa que está faltando para embelezar a tela do jogo, para a gente finalizar essa parte de desenhar as telas, é colocar sombras, né? Então o que eu vou fazer? Vou criar uma função que vai desenhar as sombras dos nossos objetos. Então vou colocar aqui, ó. Então essa é a desenhar, e agora eu vou criar uma função que vai desenhar as sombras. Deixa eu só dar uma coisa aqui, ó. E aí, o que eu vou fazendo aqui? Essa parte de instanciar os blocos eu não vou mexer mais, então eu posso encolher ela aqui, ó. Vou encolher ela. A parte de instanciar, eu vou instanciar o player, instanciei a bola e instanciei os blocos. Também não vou mexer na parte mais de instanciar. Se eu precisar, eu chamo ali, tá? Na parte de criar grupos, eu já tenho o grupo da bola, das pedras, do player. E talvez agora a gente não cria mais grupo por enquanto. E a gente, na parte de desenhar, já está desenhando tudo, né? Tudo bonitinho como a gente quer. Então, eu posso tirar... Por enquanto, deixa a parte de desenhar, porque a gente vai ter que desenhar aqui dentro algumas coisas também. Então, vou colocar aqui, em cima do desenhar, eu vou criar uma função de desenhar as sombras. Desenhar sombras. Vai ser uma função só para isso. Self.
Então o que eu preciso para desenhar essas sombras? Eu preciso do player e da bola e dos blocos. Então o player eu consigo pegar dessa seguinte forma, ele está dentro do grupo. Então self.grupo do player ponto sprite. Eu consigo pegar a sprite que está dentro do grupo desse jeito, que é o meu player que está dentro desse grupo. Ó. Então o meu player é o que? É a sprite que está dentro do grupo. Preciso da bola. A bola também está no grupo single, então eu vou pegar do mesmo jeito. Então self.grupo da bola ponto sprite, tá? O que eu quero com isso daqui? Então, primeiro, por exemplo, eu vou desenhar a sombra do player. Então, para mim desenhar a sombra do player, eu preciso blitar a sombra nesse player aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar a imagem do player, da bola e dos blocos lá em cima. Então vamos carregar essas imagens aí. Então vou colocar aqui configuração dos blocos. Vou colocar aqui uma parte aqui, ó, carregar imagens das sombras. Tá? Então eu vou carregar essas imagens aqui quando eu criar essa tela. Então vou colocar aqui, ó, self.img imagem sombra do player. Vai ser o seguinte, pygame.image.load. Vou carregar essa sombra aqui. Vamos lá ver onde que está a sombra. Então tá aqui, ó, dentro da pasta sombras. Eu tenho a sombra do bastão, que é a sombra do player. Botão direito, copiar o caminho relativo. Ctrl V. Só precisa arrumar essas barrinhas. E a sombra, ela tem uma transparência. Então, convert alpha. Convert alpha. Eu já criei ela com uma transparência aí. Beleza, temos a imagem do bastão, que é a sombra do player, self.imagem sombra da bola. A mesma coisa. pygame.image.load. Aqui eu passo o caminho da sombra da bola. Botão direito, copiar o caminho relativo, Ctrl V. Arrumo essa barra aqui. E a sombra da bola também, .convert alpha, porque ela também tem uma certa transparência. E self.sombra sombra dos blocos. Dos blocos e das pedras é a mesma sombra, tá? Então eu vou usar a mesma sombra. pygame.image.load. Aqui, ó, sombra dos blocos. Botão direito, copiar o caminho relativo. Ctrl V. Aqui. Aqui. Ponto convert alpha. Beleza, tem as imagens carregadas. Agora eu preciso... O que eu preciso fazer para colocar essas sombras? Então aqui na função de desenhar sombras, no player, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse player, onde esse player estiver, eu desenho, eu pego o rect do player e desenho a sombra exatamente nessa posição aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, self, eu vou pegar a posição x e y do meu player, tá? Só para deixar separado, só para vocês ficarem entendendo melhor de entender. Bom, o x é o que? É o player, ponto rect, do rect do player, eu quero o que? O x do player, a posição x do meu player. E o y do meu player é o player, o rect dele, a posição y, só isso. E aí o que eu vou fazer? Self.tela, tela do jogo, né? Self.tela do jogo, ponto bleach, quero que blita o que? Quero que blita self.image da sombra do player. E qual é a posição x e y que quero blitar? É a posição x e y que eu estou pegando do player. Então a todo momento ele vai pegar onde o player está, a posição x e y desse player, e vai blitar na tela a sombra na posição que o player está, o x e o y do player. Certo? Só isso, bem fácil. Então vou colocar aqui, ó, sombra do player. E esse daqui é a sombra da bola. Vou colocar aqui, ó, sombra da bola. Então a bola é a mesma coisa. Eu preciso do x e y da bola. O x é o que? Bola.
o rect dela, só que eu quero só o x. O y é o que? Bola.rect, só que eu quero só o y. Mesmo que eu tenha colocado aqui dentro da bola, que eu quero que ela posicione no mid bottom, quando eu pegar o x e o y, ele sempre pega o top left, tá? Então, eu posso até fazer isso lá dentro, se eu quiser. Sempre quando eu pego o x, ele pega o x do top left e o y do top left. Eu posso fazer o seguinte, ao invés de eu pegar o x e y, eu posso pegar o topo do lado esquerdo dessa bola. Então aqui, ó, é o top left, colocar aqui, ó, top left vai receber o que? Bola.rect, só que eu quero o top left dessa bola. O que ele vai me entregar aqui? A mesma coisa, uma posição x e y, só que do topo do lado esquerdo. É a mesma coisa de eu estar fazendo essa aqui, ó. Só que aqui eu estou pegando o top left, pelo top left da bola, que ele já me entrega uma posição x e y. Ao invés de eu pegar o x e depois o y, eu posso pegar o top left da mesma bola. E aí o que eu faço? Self.tela.bleach. Vou blitar o que? Tela do jogo, né? Na tela do jogo. .bleach. Vou blitar o que? Self.imagem da sombra da bola. E qual é a posição aqui x e y? É justamente o top left que eu acabei de pegar aqui, ó. Que é o top left da bola. Vou colocar aqui top left da bola. Top left da bola. Tá? Vou fazer desses dois jeitos aí pra você ver que tem esses dois jeitos aí. E aí, o que eu vou fazer? Por enquanto eu vou pegar só a sombra da bola e do player, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Na hora de desenhar os sprites, antes de desenhar a sprite, a gente desenha a sombra. Porque depois ele vem e desenha esse bloco por cima. Então, vou colocar aqui, ó. Antes de desenhar as sprites, eu coloco aqui, ó. Desenha as sombras. E aí, o que eu vou falar? De mim mesmo, eu quero a função desenha sombras. Então, a todo momento, ela vai blitar lá no player. Ela pega a posição do player e da bola e blita aqui. Se eu mexer o player, ela vai pegar a posição do player e da bola e vai se mexer aqui. Então, eu já tenho a sombra aqui, ó. Agora, aqui é diferente. Porque eu não, aqui dentro do grupo eu peguei aqui ó, a sprite do bastão e a sprite da bola. Aqui eu vou pegar um de cada vez, então vou ter que fazer um laço for. Então na hora de desenhar as sombras, o que eu vou precisar aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou desenhar das pedras, que ela está mais embaixo. Desenho sombras das pedras. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar cada sprite de pedra que está dentro do grupo. Como é que eu pego isso? Ó, então eu pego aqui, ó, self.grupo grupo de pedras .sprites. Desse jeito aqui. Essa função sprites, ela vai pegar sprite por sprite de dentro desse grupo, só que ela me entrega uma lista. Então, como ela me entrega uma lista, eu vou usar um laço for. Então, para cada pedra dentro do grupo de pedra dessas sprites aí, que ele vai me entregar uma lista, né? Então eu vou fazer para cada pedra dessa que está na lista, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o top left, igual eu peguei aqui em cima, o top left da pedra. Vai receber o que? Essa pedra aí que eu estou pegando, essa sprite, .rect, o top left dela. Vai também me entregar uma posição x e y. Ctrl C, Ctrl V, certo? Então aqui ele vai me entregar uma lista. Vou colocar catalogar aqui também. Então vai ter a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter sei lá quantas pedras vai ter dentro desse grupo. Ele vai pegar a pedra 0, vai colocar dentro de pedra. Aí eu vou pegar aqui, ó, dessa pedra que está aqui, eu vou pegar da pedra, ponto rect dela, eu vou pegar o topo left dela. Aí eu pego aqui, ó, top left, guardei aqui dentro. O que eu vou fazer? A mesma coisa desse daqui, ó. Self.tela do jogo .bleach. Blitar o que? Self.imagem da sombra imagem da sombra. Oxe, eu não peguei aqui. Cadê a imagem? IMG sombra. Eu não carreguei a sombra do bloco. Ah, faltou IMG aqui, ó. IMG sombra do bloco. Então vamos lá. IMG sombra dos blocos. Então eu vou blitar a sombra dos blocos na tela do jogo. E qual é a posição? A posição é o topo do lado esquerdo da pedra.
Então, para cada pedra, ele vai pegar o rect e vai blitar pra gente. Vamos ver o que que acontece. Então, para cada pedra, ele pegou o topo do lado esquerdo e blitou aqui por baixo da pedra a sombra. E depois blitou a pedra em cima. Beleza? Então, ficou assim. Agora, eu vou desenhar aqui. Então, para cada sprite, para cada bloco desse daqui, eu vou fazer a mesma coisa das pedras. Sombra dos blocos. Como vai ser a mesma coisa, eu vou copiar para ganhar tempo. Ctrl C, Ctrl V. Então agora aqui, ó, para cada bloco dentro do grupo de quem? Dos blocos, né? Grupo de blocos. Eu quero as sprites que está dentro desse jogo, desse coisa aqui. E aí, o top left do bloco vai ser o que? Bloco.rect.topleft. Bloco.rect.topleft. E aí eu plito na tela do jogo a imagem da sombra do bloco também no top left do bloco. Tá? Só a imagem do bloco é a mesma da pedra, a sombra é a mesma. Tá? Não fiz uma sombra para pedra e uma sombra não sei o que. Então para cada um desses tem, ó. Por que que eu fiz assim? Porque na medida para cada um desses daqui, ele pega a posição x e y e desenha a sombra. Na hora que eu estourar um bloco desse daqui, não vai ter essa posição. E aí ele vai falar assim, ó, para cada bloco, tá, mas aqui não tem um bloco, então não preciso colocar uma sombra aqui, tá? Então, a nossa tela 1 praticamente é isso aqui, o layout dela, ó. A única coisa que a gente precisa fazer agora é mexer o player, fazer essa bolinha também se mexer e fazer as colisões com esses blocos aqui, tá? E aí, o que que eu vou fazer? A gente vai criar no próximo vídeo, então, a parte... Deixa eu ver quanto tempo se passou. Vamos fazer o seguinte para a gente ganhar tempo no próximo vídeo. Vamos fazer a parte de movimentação do player aqui, ó. E de repente a gente já ganha tempo no próximo vídeo, né? Então vamos fazer o seguinte. Dentro do grupo do player, cadê? A gente vai criar a função que vai controlar esse player aqui. Então vou colocar aqui, ó. Def controlar controles. Colocar controles. E self. O que que esses controles vai fazer? Ele vai mexer no rect do player, só que não diretamente. Só que o que eu vou fazer aqui? Lembra que o rect, a posição do rect é o que mexe o player para a direita e para a esquerda? Foi o que a gente fez aqui nessa posição. Só que eu vou criar um vetor para controlar esse player. Então vou colocar aqui, ó, self.vetor. Para a gente criar um vetor, eu vou colocar aqui, ó, pygame.math da biblioteca de matemática. Eu quero um vetor, um vector2 aqui, ó, que é um vetor que mexe em duas posições, x e y. Não quero, não tem profundidade, então não preciso de uma posição para o z, só para o x e para o y. Esse vetor ele vai começar com 0 em x e 0 em y, tá? O que que a gente vai fazer? Esse vetor aqui, ó, ele tem uma posição, esse 0 e 0 é o que? É a posição x e a posição y desse vetor. Então, esse vetor sempre começa aqui em 0. Toda vez que eu acrescento números nesse vetor do eixo x, ele vai crescendo no eixo x. Aqui, ó, quando eu diminuir, o vetor vem para cá. O y é a mesma coisa, né? Quando eu acrescento, vem para baixo e para cima, ele vai perdendo no vetor. E é exatamente o que a gente vai fazer. E depois a gente passa essa posição x e y para o x e o y do nosso rect aqui para poder movimentar o personagem. Então a única coisa que a gente vai fazer é passar esse vetor aqui dentro dos controles. Então aqui dentro dos controles eu preciso acessar as teclas do teclado. Para isso a gente vai pegar aqui pygame.key.obtenha para mim, key.obtenha se está pressionado, get pressed. Isso aqui ele me entrega um dicionário, se eu não me engano, com todas as teclas falso, né? E aí eu preciso verificar se uma das teclas foi apertada, ela retorna como true. E eu preciso verificar essas teclas então. Vou colocar aqui, ó. Se dentro de case a tecla pygame.k maiúsculo underline, vou usar setinhas, tá? A setinha para trás é o left. Se o k left maiúsculo retornou como true, aí o que eu queria passar para vocês?
o if, o elif, o else, não, o if, o elif, o laço while, tudo quando eu for testar uma condição, ele sempre verifica se uma condição é igual a true, tá? Eu não preciso passar igual a true aqui, ó, ele sempre vai verificar se é igual a true, igual aqui, ó. O que esse laço while está fazendo? Eu coloquei aqui, ó, while enquanto true. Esse true aqui está escondido aqui, ó. Enquanto true, enquanto essa condição que eu passei foi igual a true, ou seja, se true é igual a true, então faça isso. Por isso que ele roda direto, porque true sempre vai ser igual a true. Então eu não preciso passar esse true aqui, ó. Tá? O laço while está verificando. Enquanto true, true o que? True é igual a true. Tá escondido igual a true. Aqui é a mesma coisa. Enquanto se esse botão o que foi igual a true, né? Então se esse botão aqui, se eu apertar essa tecla aqui, o que eu quero fazer? Eu vou pegar esse vetor self.vetor. Só que eu não quero todo o vetor, eu quero só o x do vetor. Então ponto x recebe menos 1, tá? Então, se eu apertar para trás, o x do vetor recebe menos 1. Depois eu passo esse menos 1 para o meu player. Então, ele vai tirando de menos 1 em menos 1, menos 1, menos 1. Tá? Agora, por outro lado, se dentro das teclas a tecla pygame.k maiúsculo underline right para o lado direito for pressionada, então eu vou pegar self.vetor na posição x também. Só que ele vai ganhar um positivo, tá? Então se eu apertar para trás o vetor ganha um negativo, e se eu apertar para frente ele ganha um positivo. Se eu não estiver apertando nada, então else, se eu não estiver apertando nada, então self.vetor na posição x tem que receber 0, porque senão ele vai gravar aqui, se eu apertar para trás, para o left, ele recebe menos 1. Aí quando eu soltar, o vetor recebeu menos 1, só que aí ele continua passando menos 1 para dentro do meu player, né? Mesma coisa aqui, se eu apertar para frente recebe 1. Mesmo que eu solto, o vetor já recebeu 1, então ele continua passando 1 sempre para o meu player. Então tem que verificar, ó, tá pressionado? Não. Tá pressionado? Também não é para receber 1. Tá, então se esse nem esse está pressionado, então o vetor tem que receber 0. Para quando ele passar para o x do meu player, vai passar 0, vai passar nada. Beleza? Que momento que eu vou chamar isso aqui? Então aqui dentro também eu vou criar uma função chamada update, def update, e você já vai ver por quê. E eu passo o self aqui, ela pertence à minha classe, e o que esse update vai fazer? De mim mesmo ele vai chamar os controles. Beleza? Então a todo momento a função update está chamando, verificando as teclas e verificando se o vetor ganha mais ou menos. Por que essa função se chama update? Porque dentro da classe sprite, quando a gente cria uma sprite, dentro dessa classe sprite aqui, ó, aqui no player tem, né, que a gente herdou da classe sprite, ó. Então dentro da classe sprite, ela de dentro do grupo, ela pode chamar o update de todas as sprites que estão dentro do grupo. Então esse update também vem da classe sprite, eu não posso modificar o nome. Então para me verificar aqui a todo momento se eu apertei uma tecla ou não, eu vou criar uma função aqui que vai ser, ó, depois, antes de desenhar aqui, a sombra está pronta também, tá? Então eu vou encolher ela aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui, def. Essa daqui vai ser as colisões. A gente não vai mexer com colisões hoje, tá? Colisões horizontais. Self. Porque essa parte de colisão vai verificar, quando a gente movimentar o player de um lado para o outro, ela vai verificar se o player bateu nas laterais da tela. Então são as colisões horizontais. E aí, o que a gente tem que fazer numa colisão? Primeiro, dentro de uma colisão, o que a gente tem que fazer? Então, primeiro, a gente pega a posição do player, verifica se esse player está batendo em algum lugar. Se ele estiver batendo em algum lugar, aí a gente para esse player. Então a gente fala que o vetor dele recebe 0 no vetor. Esse vetor recebendo 0, depois a gente passa esse vetor para o rect.x.
Então a gente passa o vetor para o rect. Então a primeira coisa de tudo que eu preciso fazer antes de movimentar o meu player é verificar se ele está em colisão com alguma coisa. Porque se ele já está em colisão com alguma coisa, eu não posso nem movimentar ele, eu paro o vetor dele. Parando o vetor dele, ele não passa nada para o X do meu player. Certo? Então sempre a primeira coisa é verificar uma colisão para depois tratar essa colisão, para depois movimentar o seu personagem. O que eu quero fazer? Então eu preciso do meu player e o player está dentro do grupo self.grupo do player.sprite. Então essa parte de colisão eu só vou chamar a função update, tá? Então vou colocar aqui, ó, vou chamar a função update aqui, ó, lá no update. Essa é a parte de desenhos. Eu vou criar uma função aqui, ó, colocar aqui, ó, chama o update dos grupos. Então dentro do update eu vou colocar aqui, ó, self.grupo do player.update. Esse update, como eu falei, ele vem da classe sprites. Então, o que ele vai fazer? Todas as sprites que está dentro do grupo, para cada sprite dessa daqui, ele chama o update dessas sprites aqui. Por isso que eu não posso mudar esse nome, update. Porque, por exemplo, dentro da classe dos blocos, se tivesse alguma coisa, eu também chamaria do grupo de blocos, para cada bloco daquele ali, ele chamaria update para cada bloco. Então, vamos supor que eu tivesse uma explosão em cada bloco, ou se aquele bloco se movesse na tela, para cada um daqueles lá, ele ia chamando o update dos blocos. Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um jogo aqui, deixa eu ver se dá para rodar ele, deixa eu ver aqui. É o jogo do robô aqui, ó. Deixa eu abrir ele aqui só para vocês entenderem. Main. Start. Esse jogo aqui a gente aprendeu a fazer no curso. Então perceba, ó, que cada robô desse daqui, ele é uma sprite e dentro de cada robô ele foi criado tudo com a mesma classe. Todos esses robôs é a mesma classe. Só que para cada robô desse daqui ele está chamando o update. Então, para esse robô andar, ele está chamando o update. Perceba que um às vezes anda para um lado, outro anda para o outro. Quando ele bate aqui, ó, ele já volta. Tá vendo? Então, para cada robô ele vai chamando o update de cada robô individualmente. Igual os dinheiros aqui, ó. Todos os dinheiros estão sendo chamado update, ó. Todos os dinheiros vêm da mesma classe. Beleza? Então, por mais que eles sejam objetos diferentes, ele chama o update de cada sprite que está dentro do grupo. Por isso que dentro da classe ele tem que ter esse update. Se eu tivesse vários players, para cada player desse ele estaria verificando os controles de cada player, tá? Bom, muito bem. Então eu estou chamando o update do grupo player para mim tá chamando essa função de controles. Por enquanto o meu player não está controlando nada, né? Então vamos ver aqui, ó. Estou chamando o update, mas ó, perceba, porque eu estou movimentando o vetor, só que o vetor, o que movimenta o meu player é o rect x. Então tem que passar isso daí. Então na parte de colisão eu peguei o player para mim estar acessando o rect do player e o vetor desse player aqui dentro. E o que eu vou fazer? Eu preciso saber se o meu player está em colisão com a tela ou não, tá? De primeira, o que eu vou fazer aqui antes de qualquer coisa? Eu vou pegar aqui, ó, o player.rect.x do meu player vai receber ele mesmo mais o que? O vetor do player que eu estou modificando lá dentro, player.vetor na posição x, que é o que eu estou modificando lá dentro do player. Então eu movimento aqui através do player, aí eu pego o player aqui e falo, ó, o player x está movimentando para mais ou para menos. Então esse menos eu acrescento na posição do player. Então se o player está em 100, 100 menos 1 nessa rodada, depois menos 1. Se eu for para frente, o x que está na posição 100 vai acrescentando 1, 101, depois 101 mais 1, 102 mais 1. Então agora a gente consegue ver o player movimentando, ó. Opa, alguma coisa errada aqui. Eu esqueci de chamar a função de colisões que faz isso aqui, né? Então vou colocar, chama o update dos grupos.
Após desenhar, então preciso fazer o que? Desenhar, chama, colocar aqui, chama colisões. Chama colisões. Então eu vou colocar de mim mesmo, eu vou chamar colisões horizontais. Então agora sim ele vai se mexer. Eu esqueci de chamar aquela função. Então lá, ó, se eu apertar para trás, ele vai recebendo -1 no vetor e o vetor passa para o x do meu player. Se eu apertar para frente, ele vai para frente. Ah, tá muito devagar, não tem problema. A gente pega aqui, ó, dentro do player, a gente pode criar uma self.velocidade. A gente pode acrescentar um número aqui. Vou colocar aqui 3, por exemplo. Então na hora de eu acrescentar aqui -1, aliás, essa velocidade eu vou criar em outro lugar. Vou colocar aqui dentro do grupo. Vou criar esse atributo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou criar uma nova seção aqui, ó. Que vai ser aqui, ó. Configurações do player. E eu vou colocar aqui, ó. Self.velocidade. Vai ser 3. As configurações aqui, tá? Configuração do player. Então a velocidade aqui eu coloquei para 3 aqui dentro. Então aqui, na hora de eu passar o vetor para dentro do meu player, eu pego esse vetor e eu multiplico pela velocidade, self.velocidade. Tá? Então lá dentro do player ele recebe 1 e -1. E quando esse 1 vir para cá, 1 vezes 3, né? Então ele vou multiplicar a velocidade aqui dentro por 3. Então meu player ficou mais alegrinho aqui, ó. E a sombra sempre pegando o rect do player e acompanhando, né? O problema é esse aqui, ó. Meu player não tem limite, né? Quando ele chega aqui, ó, olha lá, ó, ele vai embora. Então, o que eu tenho que fazer? Que eu falei pra vocês. Verificar se o player está em colisão primeiro. Então, vamos lá. Então, as colisões aqui, ó. Então, essa parte aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Aqui em cima eu tô pegando o player. E aqui eu vou verificar aqui, ó, colisão player tela, ou player com a tela. Então vou verificar aqui, ó. Como é que a gente vai verificar essas colisões? Então vamos tirar tudo isso aqui. Então eu tenho a minha tela aqui e eu tenho o meu player aqui, certo? Deixa eu pintar ele aqui pra gente conseguir enxergar. Bom, como é que vai ser isso? A gente sabe que o player tem uma posição aqui, ó, desse lado aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui que seja mais... Esse lado aqui é o lado left do player, que é o X do player. E a nossa tela começa em 0. Então vou verificar se o left do player, o X do player, for menor ou igual a 0 aqui. Se player.rect, o rect do player do lado left, for menor ou igual a 0, porque a minha tela começa em 0, o que eu quero fazer? Bom, o meu vetor ele está sendo passado para o x do meu player. Então eu pego esse vetor e passo para 0. Self.vetor player.vetor.x recebe 0. Então nessa condição aqui que o player for menor do que 0, o vetor x tem que receber 0, né? Se o lado esquerdo for menor do que a tela, o vetor recebe 0. E aí eu pego aqui, ó, 0 vezes 3 dá 0. E o 0 eu passo para dentro do meu player. Então meu player tem que parar. Só que aí eu tenho um problema. Então vamos ver, ó. Então estou vindo aqui, se ele for menor do que a tela, tem que parar. Parou. Só que se eu for para o lado direito, olha lá o vetor, ó, sempre é menor do que a tela e eu não consigo voltar. Então eu preciso fazer duas verificações, se ele é menor do que a tela e se eu estou apertando realmente o botão para ele ser menor do que a tela. O que acontece quando eu aperto o botão para ele ser menor do que a tela? O vetor ele ganha -1 e a gente sabe que -1 é menor do que 0, né? Então aqui, ó, ele está aqui, ó, -2,-1,0,1,2 e aí começa o canto positivo.
Então, quando eu estou apertando no left, o vetor é -1, ou seja, ele é menor do que 0. É isso que eu vou verificar lá dentro. Então, se ele for menor do que a tela e se o player.vetor na posição X for menor do que 0, é porque eu estou apertando a tecla para ele ganhar -1. Então, nessa hora é que o vetor ganha 0. Então, ele só vai ganhar 0 se também ele for menor do que 0. Então, aqui, ó, ganhou 0. E eu aperto aqui, ó. Estou apertando e ele está ganhando 0. Só que quando eu apertar para o lado direito, ele vai ser menor do que a tela. Só que o vetor não vai ser menor do que 0, ele vai ser maior. Então, ele deixa voltar. Porque aí a outra condição recebe falso. Ó. Então, agora eu consigo voltar. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, então. Então, vou colocar aqui, ó. Eu poderia fazer isso na mesma esquema, né? Colocar aqui, ó, se o player for menor do que 0 e ele estiver apertando para cá, ele recebe 0. Aí, ou se o lado direito do player for maior do que a tela, né? Mas aí eu vou fazer de um outro jeito aqui, ó. Vou colocar um elif aqui, ó. Por outro lado, se o player.rect.lado direito, o lado right for maior ou for igual, o que? For maior ou igual à largura da tela do jogo, né? Se o lado direito dele for maior do que aqui, ó. Agora nós está aqui, ó. Se o lado direito dele for maior do que a largura dessa tela, né? For maior do que a largura da tela, então ele vai estar aqui, ó. Vai passar um pouquinho. Então, se ele for maior ou igual à largura da tela e eu estiver apertando para cá, o vetor dele também recebe 0 para ele parar de andar. Então, se o lado direito for maior do que a largura da tela do jogo, e se o player.rect, player.vetor na posição X for maior do que 0, né? Então, novamente aqui, ó, quando eu estou apertando para o lado direito, o X recebe 1 positivo, então ele é maior do que 0. Ó. Então, quando eu estou apertando para o lado direito, ele é maior do que 0, é isso que eu estou falando. Então, se o vetor X do player for maior do que 0, e se ele tiver maior do que a tela, eu pego também player.vetor na posição X e ele também tem que parar. Então, ele também tem que ser 0. Então, aqui o que eu fiz? Fiz o que eu falei para vocês. Peguei o player e eu estou verificando uma colisão. Entrou em colisão? Entrou. Tá, então eu estou tratando a colisão. Então, eu trato a colisão. O que eu quero fazer com essa colisão aqui? Ó? Ela entrou em colisão, deu true. O que eu quero fazer com isso? Eu trato para o vetor. Tratei a colisão, aí sim eu passo o vetor para o meu player. Então, foi o que eu fiz aqui no canto. Agora eu já apaguei. Então agora a gente já tem a colisão, a gente já tem o movimento do player através do vetor e o player, se ele for maior do que a tela, ele tem que parar. Só que aí perceba, ele está passando em cima do cano. E eu não quero isso. Então eu vou ter que descobrir aqui qual que é a largura desse cano aqui, ó, porque eu vou descontar aqui, ó. Então tem que ser 0 mais a largura do cano. Então eu vou acrescentar aqui, ó. Se o left do player for menor ou igual a 0, só que aqui eu tenho que colocar um valor aqui. Eu vou colocar a largura mais 10, que é a largura do cano. Então vai ser 0 mais 10. Então vamos ver onde ele vai. Não, tem que ser mais. Então vou colocar 20. Mais 20. 0 mais 20. Ficou quase bom ali, ó. Ficou a pontinha ainda. Vou colocar 20 e 21, talvez. Vamos ver. A gente descobrir a largura do cano. Ah, beleza, 21 ficou bacana. Ó. Então nós sabemos que a largura do cano é 21. Então vou até escrever isso lá em cima. Vai criar uma constante. Então vou colocar aqui, ó, configuração. Vou colocar aqui deixa eu ver, atributos do cano. Vou colocar a largura do cano. Largura do cano. Largura do cano. Self ponto largura do cano. A largura do cano a gente sabe que é 20. 21. Largura do cano. Então vamos lá.
se a posição do player, o lado esquerdo, for menor ou igual à largura do cano, self ponto largura do cano, o vetor recebe 0. Então a largura do cano a gente sabe que é 21, né? Beleza. Beleza. Então, mesma coisa, maior do que a tela menos a largura do cano desse lado. Então, se o lado direito for maior do que a largura do jogo, só que aqui eu tiro a largura do cano, self.largura do cano. Então, da parte de cá, ao invés de eu acrescentar, eu tiro a largura do cano, ó. Beleza, tá funcionando, ó. Então, beleza. Então, nosso player se mexe e ele tem colisão com a tela aqui, ó. Tá funcionando. Tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui que já tem 1h10. E aí no próximo vídeo então a gente faz a parte de movimentação da bola. E de repente a gente já começa aí. A gente pode criar também outras telas, né? Fazer a parte de mexer de uma tela para o outro, porque aqui a gente já tem a parte de como as telas vão ficar. Então essa daqui, por exemplo, vai ser a primeira tela. Só que a primeira tela não vai ter pedra, tá? A primeira tela tem que ser uma tela bem fácil. Então aqui nas telas, o que a gente precisa fazer? A gente só precisa eliminar essa parte aqui, ó. A gente só precisa eliminar na primeira tela essa parte aqui das pedras, porque não tem pedra essa parte, tá? A primeira tela só tem isso aqui, ó. Vamos ver se não vai dar erro aqui. Então beleza, ele não desenhou e aí não tem erro aqui, né? Só que aí aqui, vocês poderiam até imaginar, tá? Mas aqui na parte de desenhar a sombra, ele tá pegando aqui para cada pedra dentro do grupo. Como não tem pedra, por que não dá erro? Porque ele vai querer para cada pedra dentro do grupo de pedras. Ele vai me entregar cada pedra em formato de lista. Se aqui é 0, ele não vai entregar nada. Então, para cada pedra, tem pedra aqui dentro? Não. Então, seria para cada nada aqui e não faça nada. Tá? Não tem sprite 0, então ele não vai desenhar sombra nenhuma. É isso que eu falei pra vocês. Quando ele quebrar um bloco, esse bloco vai sumir e não vai ter mais aquele bloco lá. Então ele não vai desenhar essa sombra, tá? A mesma coisa na hora de fazer colisões, né? Ele não vai entrar em colisão porque não tem um objeto lá naquela posição. Na hora de desenhar aqui, cadê? Instanciar os blocos, ó. Mesma coisa aqui, ó. Se a coluna for igual a P, tem coluna P aqui? Não tem. Então, ele não vai desenhar bloco nenhum aqui, ó. A coluna é igual a P? Não, não tem nenhuma coluna igual a P. Ah, então não desenha nada. É a mesma coisa que eu chegasse aqui, ó, e colocasse aqui um X, ó. Tem X lá? Então, se a coluna for igual a X, desenha uma pedra? Não. O que ele vai fazer? Essa coluna aqui é um X, ó. Eu estou verificando se é igual a um X? Não. Então não vai desenhar nada, não vai desenhar nenhum bloco. É igual aqui, ó. A coluna é igual a P? Não, não tem P lá. Então pronto, não desenha nada. Beleza? E aqui ficou um buraco, né? Então vamos consertar isso aqui. Aqui era um V. Eu dei até um spoiler de como a gente vai fazer as telas, né? Então, por exemplo, aqui a segunda tela, sei lá, aqui vai ter duas pedras aqui, por exemplo. Então a segunda tela eu só preciso fazer isso, ó. Olha lá, ó. Aqui vai ter duas pedras agora, ó. Vamos supor na segunda tela ou na terceira. Beleza? E é assim que a gente vai fazer nossos jogos aí. As nossas telas, né? Então aqui a primeira tela é bem fácil. A tela 1. Beleza, galera. Espero que vocês tenham entendido até aqui e até a próxima aí.